alguma coisa, Não, mas não sabia. eu ia botar às 19 horas, aí teve esse intervalo de 15 minutos, aí passou de sentido. A gente começou a conversar. Pronto, já começou aqui a gravação. A questão do controle eu acho que é a principal funcionalidade da administração. Antes da Revolução Industrial, tudo era feito de qualquer jeito. Não tinha controle. Os supervisores não procuravam saber se as atividades dos seus funcionários estavam sendo feitas de forma correta, se estava tudo ok. A partir desse novo modelo, o Taylorismo, os administradores, os supervisores, procuraram entender, a verificar se as funções que seus funcionários estavam desempenhando estavam sendo feitas de forma correta, de acordo com o que tinha sido planejado, na melhor eficiência possível, sempre tentando controlar. Se acontecer um erro, ia lá, consertava. E por último, a execução, que também é bastante importante, que passou a ser de um modelo onde todo mundo fazia tudo, aconteceu a famosa distribuição de funções. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Tempos Modernos, acho que era com Charlie Chaplin. Ele Já. mostrava bastante como funcionava essa questão, onde cada funcionário teria seu setorzinho lá, fazia somente aquela função. Estava bem dividido e a pessoa se especializava naquilo. A linha de produção era bastante eficiente, mas em compensação o funcionário estava preso àquele somente aquela função, não detinha mais nenhum tipo de conhecimento. Era treinado somente para aquela função. Certo? A evolução e desafios da gestão de pessoas na organização. Eu passo um livro para vocês que é Thiago Venato. Esse cara é muito, muito bom mesmo na área de administração. Ele tem vários livros, tanto de gestão de pessoas, de empresas, gestão financeira. Esse cara é muito bom. Esse livro que eu passei para vocês é de gestão de pessoas, é dele. Muito, muito bom mesmo esse livro. Ele definiu que existem três grandes eras de organizacionais. A primeira é a industrialização clássica, que foi desde a Revolução Industrial até os meados de 1950. Pegou a Primeira e a Segunda Guerra. Nessa começou a surgir os departamentos relacionais industriais e o departamento de pessoal. Começou a ser dividido aí. A parte burocrática e a parte de pessoal. Começou a dividir. Antes era tudo junto. Os empregados eram vistos apenas como fornecedores de esforços físicos e musculares, onde predominava mão de obra forte. Até aí não via a questão do psicológico do funcionário. Até Charles Chaves fala no filme que ele estava ficando maluco de tanto arrochar a peça lá. Ele saía na cidade arrochando a peça. A segunda era a neoclássica, foi de 1950 até os meados de 1990. O pós-guerra, né? Que eu costumo dizer que tudo aconteceu pós a Segunda Guerra Mundial. Saiu o modelo burocrático e foi redimensionado pela teoria estruturalista, que foi aquela que começou a dividir em blocos a empresa. Não era só mais uma organização só, onde tinha o chefe e o resto era subordinado. Agora começou a aparecer os departamentos dentro da empresa. A teoria de relações humanas foi substituída pela teoria comportamental, que é aquela que você começa a visualizar o funcionário com ativo psicológico. Quer dizer que o psicológico do funcionário atrapalha diretamente a produção da empresa. E a última era que aconteceu, que a gente está vivendo até hoje, foi em 1990, que é a era da informação, né? Que uma era extremamente rápida, que aconteceu assim, eu digo assim, da noite para o dia, que um dia desse nós não tínhamos nenhum telefone e hoje já estamos com computadores que cabem em mão. Aqui nessa era não é que o capital deixou de ser importante, mas hoje o grande ativo é a inteligência humana. Tinha um professor meu que tinha uma frase bem interessante que ele dizia assim: se se um funcionário meu traz 1 milhão de lucro para mim, por que não pode pagar 100 mil reais de salário a ele? Para você ver como foi valorizar a questão do ativo da inteligência. Hoje a inteligência se balança ao produto.
E o departamento de pessoal passou a se chamar o que a gente conhece hoje, né? Recursos humanos. Administração de recursos humanos, né? Bom, o recurso humano, ele procura manter os empregados na organização. Isso quer dizer, tenta manter o funcionário dentro, trabalhando no máximo que ele conseguir, de forma positiva e favorável. Não adianta você ter um funcionário dentro da empresa se ele não se sente confortável, se ele não se sente se ele se sente bem para estar trabalhando ali dentro, porque ele não vai dar seu máximo. Não adianta a gente exigir, a gente punir o funcionário. Se ele não estiver bem com a empresa, se ele não estiver bem com ele não vai dar o seu máximo. Professor, Oi. e nem adianta trabalhar 18 horas com a eficiência de 6, né? Sem sombra de dúvida. Se o cara. Olha, eficiência é a palavra. Se você consegue um trabalho de 2 dias, você consegue fazer em 5 horas, cara. Se um cara consegue 2 dias, você consegue 5 horas, o outro cara, eu não queria nem conversa. Porque é uma distância muito, muito grande. Hoje a gente vive na base da eficiência. Professor, e saber que esse tipo de comportamento, né, por exemplo, o funcionário trabalhar essas horas exageradas, né, vai prejudicar a eficiência dele a longo prazo, né? Quanto mais Certeza. tempo acontecer, mais vai diminuir a eficiência dele. A prova viva disso é a Google. A Google bota seus funcionários para trabalhar 6 horas por dia. E o cara lá tem cama, tem lanchonete, tem sala de jogos. Os caras produzem fora do normal lá. Os caras são. É considerado uma das melhores empresas para se trabalhar devido a isso, né? Eles conseguem provar que tempo não é eficiência. Porém, a realidade de muitas empresas hoje, até mesmo aqui no nosso comércio, é totalmente diferente, né? Tem gente que acha que você trabalhou muitas horas, que você rendeu positivamente, que você vai ficar Não, rendendo sempre, todos os dias. E quando você não rende, quando você vai abaixo, ele reclama, né? Ele exige de você o mesmo desempenho dos dias anteriores. E não é assim, a pessoa cansa, não é uma máquina, né? pois é. Por exemplo, se você trabalha com metas, se sua meta é vender, vamos dizer assim, R$ 1.000 em 15 dias. Se você consegue vender em 7 dias, nem se compara, nem se compara. Você não precisa cumprir os 15 dias. Se você consegue 7, se você é chamado para trabalhar 15 dias, durante esses 15 dias você tem que fazer R$ 1.000, você consegue fazer 7 e você não precisa trabalhar, cara, não tem nem o que conversa nisso. Tem muitas empresas que trabalham desse jeito aí, com questão de metas. As financeiras, principalmente, aquelas que, como a XP, você bate a sua meta, você precisa ir trabalhar mais, não. Você pode, se quiser, você pode subir, aumentar a sua meta. Mas você bateu ela, encerrou. É tanto que os caras loucamente tentam vender seus planos. Bom, aí o setor procura, por meio de suas ações, integrarem e comprometer aos colaboradores aos objetivos organizacionais. Foi o que o Vitor falou. Sempre tentando manter os objetivos da pessoa junto com o da organização, os dois caminhando sempre junto, visando sempre obter o maior desempenho e, consequentemente, melhores resultados para a organização. A ideia da gestão de pessoas é essa daí. Ajudar os dois lados. Hoje a gente vê muito que a empresa só quer ser ajudada e o funcionário, pá, eles não sabem como isso é ruim para a empresa. Você tem um funcionário que não se sente bem ali dentro, é ruim para a empresa. É muito ruim para a empresa. Essa frase eu acho massa. Sem pessoas não há empresa, produtos ou serviços. Por isso é fundamental ter essa área bem estruturada e definida das organizações. Hoje a gente vê que o setor de RH é basicamente para. Difícil. A gente não vê muito setor de RH, né? Nas empresas, principalmente aqui em Açu. É basicamente para pegar currículo, às vezes uma indicação, vai lá, seleciona a pessoa e acabou. Ficou por isso mesmo. Não vai a fundo realmente como deve ser feito. Se aquela pessoa está de acordo com os objetivos da sua empresa, se aquela pessoa vai ajudar a sua empresa a subir, se aquela pessoa está ali somente para ganhar seu salário, tudo isso influencia no crescimento da empresa. A gestão de pessoas é bastante complexa. Não é somente você pegar um currículo, botar a pessoa para dentro da empresa e já meter para ir trabalhar. Porque
um funcionário seu saiu, você tem que ocupar o espaço de qualquer jeito. Isso não existe. Acabou esse tempo. Isso foi na era clássica. Professor, Oi. o senhor falando aí sobre o RH, sobre que realmente isso é uma grande verdade. Eu estava estudando um dia desses e eu vi um exemplo de um professor também de RH, ele estava dando aula sobre isso, e ele disse o seguinte, ele disse que ele demitiu um funcionário muito triste. O funcionário trabalhava 2 anos na empresa e o chefe lá do setor que ele trabalhava disse assim, olha, faz 2 anos que ele não faz isso e eu estou demitindo ele hoje. Aí, tô mandando encaminhamento para você demitir ele hoje. Aí, na hora da demissão, né, o funcionário disse, rapaz, você foi demitido por não fazer isso tal. Ele disse, rapaz, quando me procuraram e eu coloquei meu currículo aqui, nunca me disseram até hoje, em 2 anos, que era para me fazer isso. Pois é, pronto. Esse daí é um dos maiores exemplos que acontece hoje. Você contrata a pessoa sem saber como está contratando, aí quando esse funcionário não rende o que você espera, você coloca ele para fora. Aí é onde entra o famoso índice de turnover, que é a rotatividade. Isso é muito ruim para a empresa, o turnover. Quer dizer que sua empresa está tendo muita rotatividade, você vai ter custos altos. Porque sempre você vai ter que estar ensinando um novo funcionário como é que funciona o sistema da sua empresa. Isso gera bastante custo para a empresa. Por isso que o ideal é sempre você ter que manter seu funcionário, o funcionário de acordo, manter aquele funcionário que já está dando certo na sua empresa. Sempre tentar manter ele. A função da área de recursos humanos, como agente de mudança, é catalisar esforços de transformação organizacional para aquele que se torne mais competitivo. Acontece a seleção de colaboradores baseados em conhecimentos e coalização de interesse, tá vendo? Nem sempre é só o conhecimento. Às vezes você tem um conhecimento, você é o cara mais inteligente daquela área, o cara muito fora mesmo naquela área. Mas se seu interesse não é parecido com o da empresa ou com o da empresa, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se não tiver o mesmo interesse da empresa, não vai dar certo. Por mais que detenha o conhecimento daquela área, seja um dos melhores. Mas se não seguir a coalização de interesses, não vai adiantar de nada. Por isso que esses são os dois principais pontos na hora da contratação de uma pessoa. Tanto o conhecimento, o técnico, como a questão dos interesses junto com a organização. Planejamento estratégico de gestão de pessoas. Bom, refere-se à maneira que a função de gestão de pessoas pode contribuir para o alcance de objetivos organizacionais e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais de funcionários. O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais do funcionário. É como eu disse, né? A Google gosta bastante de usar. Eu acho que é uma das maiores forças da Google hoje é essa, a questão de gestão de pessoal. Eu estava vendo eles são bem rígidos até na questão de entrevista. É em torno de 14 fases para poder entrar no processo seletivo da Google. Lá, eles incentivam muito ao funcionário a questão do bem-estar. É tanto que, foi como eu disse há pouco tempo, né? Eles tentam deixar o ambiente de trabalho o mais parecido possível com a casa do funcionário. Ele deixa o funcionário ajeitar sua sala do jeito que ele achar melhor para ficar parecido com sua casa ou com o ambiente que ele gosta. Porque o funcionário estando feliz, o funcionário estando bem-estar, eles sabem que vai favorecer a sua empresa. Nenhuma empresa faz só para um lado, não. Eles sempre fazem tentando buscar a partezinha deles. E a Google procura fazer desse jeito, né? Ajudando seus funcionários para ser ajudado. A visão estratégica sempre tem a questão das pessoas no centro, né? Como eu disse, acontece a questão de seleção, avaliação, treinamento, cargos e carreira, procurando sempre o conhecimento dos funcionários, junto com a coalizão de interesses, né? A questão do modelo de planejamento de gestão de pessoas. Existe esse modelo, que é um modelo baseado em procura estimada do produto e serviço,
de serviço, que a necessidade de pessoal é considerada uma variável dependente de procura estimada do produto ou do serviço. Quer dizer, nesse modelo aqui, a contratação de pessoal, a busca de recursos humanos acontece de acordo com a demanda do produto ou do serviço. Deixa eu dar um exemplo aqui, uma área que acontece bastante isso. O próprio supermercado. O supermercado acontece bastante isso. Chega uma época do ano cujas vendas vão aumentar bastante. Vou chutar aqui, eu acredito que é dezembro, venda no supermercado aumenta bastante. Ele sempre procura contratar mais um pouco do pessoal para suprir essa demanda, essa procura que vai acontecer em dezembro. Esse modelo funciona na busca de suprir uma necessidade momentânea, para aquele intervalo de tempo bem definido. 1 mês, 2 meses, depois a pessoa sai. O outro modelo é a de segmento de cargo, que toma projeções relacionadas apenas com certos segmentos de cargos de sua força de trabalho que apresentam várias variações maiores. O que acontece nessa daqui? Você tem um quadro de RH lá, a empresa tem um quadro de RH, né? Eles vão verificar qual é a função que tem mais rotatividade. Verificou a função, eles vão procurar, vão fazer um checklist, não, é um banco de dados de funcionários que podem ocupar aquela posição naquele cargo ali, caso aconteça rotatividade de funcionários. Como eu disse, esse segmento baseia-se na questão dos cargos. Tem aqueles cargos que têm muita rotatividade, vamos focar neles. O modelo de substituições de ponto-chave. Esse aqui eu acredito que todo mundo conhece por outro nome, que é organograma. Ele é uma representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma possível vaga futura dentro da organização. Aqui é um modelo de organograma. A gente tem o CEO e tem as diretorias. Nele a gente consegue visualizar quem vai responder por quem, caso aconteça a questão de rotatividade. Olha, se esse funcionário sair aqui, a gente não pode contratar, a gente não está encontrando uma pessoa que substitua ele agora. Olha, você vai ocupar o cargo dele por enquanto. É muito utilizado em grandes organizações, o organograma. O modelo baseado em fluxo de pessoal. Isso aqui é bastante utilizado também. É a questão, é onde entra o conceito de análise de dados também. Eles vão fazer uma análise histórica. Oi? Eles vão fazer uma análise histórica da questão do seu turnover, que é a entrada de pessoal e a saída de pessoal. Vai ver qual é o período do ano que tem mais saída de pessoal e vai se projetar para aquele período. Olha, 2 meses antes já vamos fazer nosso banco de dados aqui, porque nesse período aqui a gente tem uma saída de pessoal. Já vamos focar aqui para substituir eles. E o modelo de planejamento integrado. Ele leva em conta a produção planejada pela organização, as mudanças tecnológicas dentro da organização, as condições de oferta e procura no mercado e o planejamento de carreiras dentro da organização. Isso aqui é bem interessante também, que acontece bastante na época de Páscoa. Algumas empresas que produzem chocolate chegam naquele período, começam a contratar muita gente mesmo, só para focar naquele período de produção de ovo de Páscoa, de chocolate. Ele sabe que naquela época tem um pico muito alto e precisa contratar gente só para aquele período. Esse modelo depende totalmente da produção. Produção aumentou, vai lá e contrata gente para aquela produção. Alguma dúvida aqui? Trazendo um exemplo para a nossa realidade. É o que acontece aqui nessas firmas, né? Por exemplo, uma firma recentemente está contratando 100 pessoas. É só para aquele período de produção, de colheita, né? Isso. E depois, pronto, dispensa todo mundo. Ela normalmente tem uma amiga minha que ela trabalhou 1 mês, entendeu? Então, assinou uma carteira para 1 mês, entendeu? Ela chega... Querendo não é muito chato, né? Não, é verdade. Chega a assinar carteira nesse período de 1 mês? Eu creio que sim. Ou é só o contrato? Aí eu coloca lá o prazo. Porque tem que ter a CLT, né? Acredito que é um contrato, não? Eu pensei que eles faziam contrato de um período curto. Normalmente fazem contrato.
Geralmente faz contrato para castanha, né? Quando chega o período de colher, eles fazem um contrato para colher a castanha. Isso, isso. O castanha é um exemplo bastante comum aqui nessa região. Bom, essa daqui eu acho bastante importante. Os fatores que intervêm no planejamento de RH. Absenteísmo ou ausentismo, que é a frequência ou duração do tempo de trabalho perdido quando os empregados não vêm ao trabalho. Isso aqui é um dos grandes problemas das organizações hoje na questão de gestão de pessoas, porque a questão de suprir... A gente está passando muito agora na questão da pandemia, né? Tem empresas aí que perdem lotes de funcionários de uma sentada. Tá um grupo trabalhando junto, um se contamina, passa para os outros, perde 20, 30 funcionários de uma vez. Eu estava conversando com um colega essa semana, ele disse que o setor dele inteiro parou, um setor de energia eólica, de placa solar, essa questão de energia solar. O setor inteiro parou, quer dizer, passaram em torno de 20 a 25 dias sem produzir. Agora imagina o custo que é isso para a empresa. Você pagar vários funcionários com salários altos e esse pessoal tudo em casa. Isso a gente está falando na questão de que o funcionário precisou se ausentar por questão de doença. Mas tem situações também que funcionário... Acontece muito, licença, professor, acontece muito também, inclusive já trabalhei em questão de gestão de pessoas e já vi muito isso, pessoas que trabalhavam junto comigo em um setor e acontece de faltar por vários motivos e algumas pessoas nem trabalharem, até mesmo vir ao trabalho e não chegar nem a trabalhar, entendeu? Pois é. Larissa, eu não gosto nem de falar nisso não, mas tem funcionários bons e funcionários ruins, como existe tudo bom e tudo ruim. O famoso nó cego, né? Isso, isso daí, nó cego. Tem gente que tem amigo médico, tem contatos em hospitais que consegue pegar atestados. É tanto Isso mesmo. que surgiu uma nomenclatura, não, eu não sei a palavra se der SIC, que é que os médicos colocam, um código que os médicos colocam no atestado. Aí surgiu um código agora que é falando se o funcionário está inventando doença. Diga aí. Eles colocam no atestado esse códigozinho, aí quando o outro médico vê, o médico do trabalho vê, verifica que o funcionário está inventando a doença. Que isso pode causar a demissão... Por justa causa. Por justa causa, por justa causa. É uma situação. E bem injusta, né? Falamos assim. Com certeza. Tem Mas muito nó cego, como o Lidiane falou. Professor, na questão de gestão pública, você pode ter certeza que você vai ver muito disso. Com certeza. Com certeza. o antro, tem que ter pulso e posicionamento para identificar e fazer o que é preciso fazer. Com certeza. Mas pelo menos na gestão que eu trabalhei não era muito assim, não. Porque assim, Larissa, a gente tem um problema da gestão pública, o apadrinhamento e a questão que não tem médico do trabalho, né? Você leva o atestado para o seu supervisor, acabou. Se o cara lá arquiva e pronto, ficou por isso mesmo. É verdade. Esse é um problema da gestão pública. Acontece muito isso aqui em gestão pública. Na privada o pessoal cai mais em cima, mas na pública isso aqui acontece muito. E outra coisa, a questão disso aqui pesa na gestão pública, a gente não vê assim o dinheiro que isso vai fazer, o dinheiro que está sendo perdido. A gente vê o serviço que não está sendo prestado. Porque, por exemplo, você no hospital, vamos dizer que você só tem uma pessoa que distribui remédio. Se no dia essa pessoa falta, e aí? Prejuízo que faz para vários usuários que vão lá no hospital buscar remédio e não tem ninguém para distribuir. Se a pessoa estiver precisando naquele dia. É um prejuízo muito, muito grande mesmo. A questão do ausentismo. É uma questão de encadeamento, né? De problemas que surgem. Isso. Rotatividade pessoal, turnover, isso aqui é um grande problema das pequenas empresas, né? As grandes tentam manter o funcionário dentro da empresa. Isso aqui é muito custoso. Rotatividade de funcionário é muito custoso. Por exemplo, acho que alguém falou a questão da safra de melão. Vamos dizer, se você tem um funcionário que já é acostumado a fazer aquela colheita do modelo mais eficiente, ele consegue colher, só exemplo, viu, pessoal? Só exemplo, ele consegue colher 500 melões num dia.
500 melões no dia. Aí a empresa vai lá, demite esse cara e contrata um novo que não tem experiência alguma com colheita de melão. Esse cara começa a colher somente 100 melões por dia. Olha o custo que isso é para a empresa. Você tinha um cara que colhia 5 vezes mais. Vamos dizer que ele pagava, só exemplo, R$ 2.000 para esse cara que colhia 5 vezes mais. A empresa não quis mais pagar isso a funcionário, quis contratar um que era de menor valor, que era R$ 1.000. Poxa, mas o cara que você pagava R$ 2.000 colhia 500 melões por dia. Se você paga metade, só colhe 100. Quanto isso vai dar de prejuízo para sua empresa? Imagina. Tudo isso tem que ser calculado com delicadeza, porque tudo gera custo. Tudo na empresa gera custo. E rotatividade de pessoa é um dos maiores. Mas às vezes acabam colocando culpa no pobre da pessoa que vai entrando agora. Eu não acho correto isso, não. É culpa da empresa. Você se lembra que no início eu falei a questão de liderança e gerente? O pessoal confunde muito a questão de líder e gerente. Hoje falta líder. Gerentes a gente tem muitos. Cargo de gerente a gente tem muito. Hoje falta liderança. Você tem que. O bom líder é aquele que tenta tirar o melhor do seu funcionário. Não é aquele que obriga seu funcionário a produzir. É aquele que tenta tirar o melhor dele. Essa é a diferença do gerente para um líder. E a questão de mudança de requisitos. Esse aqui também é outro problema. É um problema bastante sério. Quando um funcionário, vou para outra área agora. É um pouco mais antigo. No tempo que apareceu aquelas máquinas de digitação. Máquina de digitação, como é o nome? Datilografia, como é o nome que se dá? Aquelas máquinas de datilografia, né? Aquilo ali tinha um tempo que era um boom. Todo mundo tinha que fazer o curso de datilografia. Tinha que aprender a digitar naquela maquinazinha. Aquela maquinazinha preta, vai tec, 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 tec. Aí entrou a famosa era da informação. Apareceram os primeiros computadores. Esse pessoal que fez o curso de datilografia começou a ficar para trás. Ficou para trás. E o pessoal que foi entrando na área de computação, de digitação de computação, foi tomando o lugar deles. Aí o que aconteceu, as empresas faziam? Esse pessoal que só sabia datilografar começou a ser colocado de escanteio. Colocado de escanteio. As empresas não procuravam aperfeiçoar seus funcionários. Eles que tinham que se virar para aprender. Sendo que naquela época era muito custoso você aprender fazer um curso de computação. O computador não era um ativo como a gente tem hoje. Era a coisa mais difícil no mundo ter um computador. Eu vim ter um, acho que em 2004, 2005. Imagina, e aqueles tijolão, hein? Aqueles brancos Inclusive, que... Nem Windows era. Quando eu fui fazer um curso de computação, eu não tinha computador em casa na época. Então eu sofri muito para aprender. Pois é, né? Pois é. Foi quando, Larissa, que você foi fazer esse curso? Vixe, faz tempo, na época que eu ainda estava no ensino fundamental. Mais de 10 anos? Eu acho que faz uns 7 anos. Pronto, 7 anos. Agora você imagine a coisa de 30 anos atrás. Se já era difícil na época, você imagina 30 anos atrás, quando começaram a surgir os primeiros computadores, que o pessoal, as empresas foram começando a mudar a datilografia para computação e esse pessoal não tinha condição de fazer curso, foi colocado de lado e quem se aperfeiçoava ficava. É onde entra a questão de mudança de requisito. O pessoal que não consegue acompanhar as tendências é colocado de lado, a empresa não treina eles e vai contratar um novo. Aí quer dizer, você tem um funcionário, por exemplo, você tem um funcionário que você recebe R$ 1.000. Ele não sabe nada daquela área, certo? Não é mais fácil você treinar o funcionário do que você ter que contratar um cara daquela área pagando 3 vezes o valor? As empresas hoje não enxergam isso. É melhor você treinar, aperfeiçoar seu funcionário do que você procurar alguém no mercado. E as empresas hoje fazem isso. No lugar de treinar, procura alguém já top no mercado com o salário que vai estar gigantesco. Gigantesco. Não procura... Antigamente, hoje ainda existe, mas os trainees, a empresa pegava muito trainee, era para profissionalizar aquele cara para ser especialista naquela área dentro da empresa. Isso era muito bom para as empresas, você tinha o custo só de treinamento de funcionário, o cara ia aprender, ia gerar lucro para sua empresa. E você poderia também treinar o funcionário de acordo com as regras da empresa, a regra da empresa. Você não ia pegar um cara, você vai ter que pegar alguém com salário maior e ainda vai ter que treinar ele para seguir a regra da empresa. Na verdade, eu acho que toda empresa deveria ter isso.
E ainda Porque vai quando ter toda. acontecesse as mudanças de funcionário, não iam sofrer tanto, né? A questão da empresa. Pois é, as empresas, principalmente de cidade pequena, não enxerga isso, não enxerga. Isso é muito custoso para a empresa. Professor, além de que o funcionário que eles procuraram, né? Ainda vai chegar com toda a banca, né? Porque ele foi procurado. Ele não. E isso é Eu uma lembrei coisa de. que traz tanta dor de cabeça, né, professor? Vamos chegar mais na frente nesse daí. O estrelismo, que chama de estrelismo, que isso daí, meu amigo, é um veneno. O cara que chega com o status de estrela é um veneno. Bom, aqui é uma proposta de diagnóstico para a elucidação do planejamento. São 4 perguntas básicas que devemos fazer para poder evoluir na questão de gestão de pessoas de RH. A primeira pergunta é perguntar onde estamos agora. Isso vai analisar as condições externas da organização, bem como as características dos funcionários. Quer dizer, vai avaliar cada funcionário, saber os pontos positivos, os pontos negativos daquele funcionário, saber o que ele é bom, o que ele é ruim, né? O que ele pode melhorar, a tendência dele que ele pode piorar, tem que saber tudo mapeado dos seus funcionários. Não adianta só colocar lá dentro para ocupar espaço. Você tem que entender como funciona os seus funcionários. O segundo passo é saber aonde quer chegar com eles. Olha, eu tenho funcionários com esse status não, essas características. Eu quero treinar eles para eles chegar a X ponto da empresa. Eles consigam substituir fulano em nível de inteligência, de conhecimento, de capacidade de técnica, entre outros quesitos. Ele busca definir a visão, né, e formular os objetivos do RH baseado na eficiência e equidade, de acordo com as dimensões básicas dos parceiros envolvidos. A terceira pergunta é como sair daqui e chegar lá. É aqui onde entra a questão dos treinamentos. O que vamos fazer para esse funcionário sair de onde ele está para ocupar essa posição que eu desejo para ele? Essa funcionalidade que eu desejo para ele. Treinamentos, palestras, cursos, o que a gente vai fazer para esse funcionário alcançar essa meta. E por último, não menos importante, como fizemos e onde estamos agora. Essa aqui é a parte de análise. É para saber se alcançou a meta que foi definida para aquele funcionário, aquele grupo de funcionários, se chegou lá, se não chegou, e se chegou e quer aumentar, ter uma nova meta, vamos voltar para o início. Isso é um ciclo repetitivo, onde nunca vai se acabar, é um processo. É um processo repetitivo. Nunca vai se acabar. Sempre acontece a melhoria, a gestão de melhoria. O funcionário sempre é melhor. Ele nunca vai ser. Só estagna se a empresa quiser. Mas um funcionário sempre é capaz de melhorar. A questão de suprimento de pessoal. Análise e descrição dos cargos. Bom, a intenção da análise e descrição de cargo é assegurar a coerência interna dos salários. Isso aqui é bastante importante. A seleção dos fatores que serão considerados na avaliação, o número de níveis usados nesses fatores e a pontuação a ser atribuída a cada nível de cada fator. A ideia disso aqui é o quê? A questão de análise. Vamos dar um exemplo aqui nas empresas de engenharia civil e de construção. Acontece bastante isso aqui, a questão de análise de cargo. Um engenheiro, com certeza, não vai ganhar o mesmo do mestre de obras. O mestre de obras pode saber até mais que o engenheiro. Acontece muito isso. Mas o engenheiro detém aquela função que exige responsabilidade. Por exemplo, o engenheiro faz o projeto, assina o projeto e manda o mestre de obras executar o projeto. Certo? Aí eu pergunto a vocês, de quem é a maior responsabilidade? Do cara que executa o projeto ou do cara que faz o projeto? O que faz porque qualquer problema que der, é o nome dele que vai estar em jogo. E ele que vai se responsabilizar. Judicialmente também. Creio que é o que faz.
Pois é, né? Essa é a questão da análise de carga. Às vezes eu vejo muito pessoal falar, olha, aquele mestre de obras ali, aquele cara ali sabe muito mais do que aquele engenheiro que acabou de sair da faculdade. Ixi, mas o mestre de obras, se ele cometeu o erro, cujo engenheiro assinou o projeto, não é ele que vai pagar, quem vai pagar é o engenheiro. O engenheiro disse que aquilo estava certo. Se o engenheiro falou que estava certo, é a obrigação dele fazer aquele projeto funcionar da maneira correta. O mestre de obra está lá para executar o que o engenheiro mandou. Por isso que engenheiros realmente, por mais que não saibam mais que o mestre de obras, eles recebem mais que o mestre de obras. Existe esse cuidado de salários. Acontece também muito em empresas a questão de... Acontece muito na minha área, eu sou analista de sistema, a questão de engenheiros de software. Tem engenheiro de software da mesma empresa que tem 2, 3 vezes o salário de um cara que acabou de entrar. Pô, isso é muito chato. Isso é muito chato. Se você contrata uma pessoa para fazer a mesma função de alguém que está lá há 10 anos, mas com 3 vezes o salário menor, qual é a motivação que esse cara vai entrar? Qual é a motivação? Não tem motivação nenhuma. Não existe equidade de salário. Só porque o cara está há mais tempo na empresa, não quer dizer que o que entrou agora não tem conhecimento. Ele pode até não ter conhecimento, mas também pode ter passado por grandes empresas. É por isso que essa análise de carga é bastante importante. Olha, esse cargo aqui merece X, vai ser X para todo mundo que está ocupando ele. Isso vai deixar o funcionário bastante feliz e vai ver que ele não é diferente dos outros que estão ocupando sua função. A questão de pontuação, né? Cada cargo tem sua pontuação de nível de importância. Quanto maior o nível de importância, maior é para seu salário, né? Aqui tem um fluxo bastante interessante, que é o desenho do cargo, né? Onde esse cargo está localizado e vai ser comparado com os outros cargos. A descrição, o que aquela pessoa vai fazer. E a análise, que é o requisito do ocupante e o que se exige de quem faz, os seus níveis de funcionalidade. A questão do processo de recrutamento. A atividade de recrutamento e seleção tem como base o planejamento da força de trabalho e da necessidade de mão de obra da empresa. É essencial esse subsistema para a entrada de colaboradores na organização. Tem que passar pelo recrutamento e seleção. Aqui em Açu acontece muito a questão de indicação. Eu vejo muito isso aqui em Açu. Eu estou precisando de alguém para ocupar o cargo. Vai lá, um amigo indica um conhecido. Isso acontece muito em Açu. A gente pensa que esses processos seletivos que tem aqui, o pessoal analisa realmente o currículo, mas nem sempre funciona desse jeito, não. Sim dizer, mas muito dos currículos... Não funciona, definitivamente não funciona. Eu sinto dizer, mas muito dos currículos, infelizmente, são mapeados. Mas eu vou mostrar uma maneira aqui de vocês que eu particularmente gosto bastante de fazer. A questão de currículo, eu não sou muito fã, não, de entregar currículo em empresa, não. Não sou muito fã disso. Porque tem empresas sérias que analisam o currículo. Muito, muito séria mesmo, que analisam o currículo ao pé da letra mesmo. Mas tem empresas que o currículo é mapeado. Você já sabe, você recebe o currículo, mas já sabe quem vai contratar. Tem uma colega minha que ela estava até contando a história dela, que ela ficou muito triste com a situação. Uma empresa daqui, eu só não vou citar o nome, estava recebendo currículo, aí ela foi deixar o currículo lá. A pessoa recebeu, na hora que ela virou as costas, o cara amassou o currículo e jogou no lixo. Agora imagina a situação da pessoa dessa. O quão desmotivante é isso? Eu acho uma grande falta de respeito, porque a pessoa está lá perdeu o tempo dela, né, sem necessidade. Pois é, homem. E o dinheiro que ela imprimiu aquilo ali, entendeu? Ela perdeu o trabalho que ela fez, ela foi escrever o currículo dela, foi digitar, né? É uma grande falta de respeito com as pessoas, não só com ela, com tantas outras pessoas que acontece isso também diariamente. Lidiane, Professor, Oi. eu gosto de pensar que quando isso acontece é sinal que uma empresa ela não tem muito crescimento. A empresa não presta, no meu ver, a empresa Não presta. Não é uma empresa séria, não é uma empresa séria. Eu estava até estudando, estava estudando e eu vi
justamente também um professor falando sobre isso. E eu achei muito lindo o que ele falou. Ele disse: essa empresa, de repente acontece um acidente dentro dessa empresa. E a maioria dos funcionários dela fica incapacitada de trabalhar. Ela não vai ter ninguém para repor, porque ela não tem um currículo. Ela não tem um currículo. Pois é. Ah, não, essa pessoa aqui entende, essa pessoa aqui teve uma experiência, vamos ligar para essa pessoa. Elas ficam sem essas pessoas para poder repor. Se Pois acontecer é, cara. qualquer Acontece muito isso. Eu não sei se vocês conhecem, com certeza conhecem, Elon Musk, o CEO da Starlink, da Tesla. Sim, Já ouviu conheço. falar? Isso aí é difícil não conhecer. Pronto, Elon Musk, logo quando iniciou a carreira dele, o cara botou currículo em várias empresas, a galera negava com força. Negava. Quer dizer, a empresa negou um gênio. Negou o cara mais rico do mundo hoje. As empresas estavam negando o cara mais rico do mundo hoje. Aí eu perguntei: é uma empresa séria? Você despachou um cara genial, um genial. Você perdeu a oportunidade de o quê? Um gênio do seu lado, porque não quis. Simplesmente não, talvez não tenha analisado o currículo, não tinha se interessado pelo perfil do cara, simplesmente despachou um dos caras mais inteligentes do mundo. Você vê como é a situação, né? Não é de Visionário, hoje né? que isso acontece. O cara é o cara mais rico do mundo. O cara recentemente implantou um chip na cabeça do macaco, o macaco jogar ping-pong. Nem lógico um negócio desse. E é interessante, né, professor, que sobre ele, né, sobre Elon Musk, que está comprovado que é impossível ele ficar pobre. É impossível, porque ainda que ele perca todo o dinheiro que a pessoa física e a pessoa jurídica dele tem, ele construiu um patrimônio gigantesco para a família dele. Não acaba ali, acaba nunca, não vai acabar nunca. Eu que acho mais foda de Elon Musk, desses caras que são bilionários, esses caras são foda. Elon Musk diz todo dia: eu acordo todo dia de 4 horas da manhã. Ele tem uma rotina extremamente definida. 4 horas da manhã, faz seu esporte, sua caminhada e trabalha até meia-noite. Bicho, o cara é bilionário, acorda 4 horas da manhã e trabalha até meia-noite, todos os dias. O cara é bilionário, o cara não precisa fazer isso. Mas olhe a empolgação que esse cara tem, a determinação que esse cara tem. Ele não precisa, mas faz. Isso é o que eu acho mais fora desses caras. Eles não precisam, mas mesmo assim tem a empolgação para fazer. E é isso, eu acho também muito interessante. Inclusive, eu estava lendo um livro que dizia exatamente isso, o porquê acordar às 4 horas. É muito Pois interessante. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, esses caras tudo em madruga, esses caras não dormem, não. Bom, a tarefa básica da seleção é de escolher entre os candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos exigentes. Por isso, não é selecionar por selecionar. Você está pegando aquela pessoa, selecionando porque aquela pessoa tem capacidade de fazer aquele serviço. Não é pegar só por pegar, não é colocar lá só por colocar. Acontece muito isso. Porque alguém cobra mais barato. Acontece muito nas assessorias isso. Não, aquele fulano cobra mais barato, vamos contratar ele. As principais razões para acionar a área de recursos humanos estão relacionadas ao índice de rotatividade de colaboradores, aumento do quadro planejado e, por fim, aumento do quadro circunstanciais. Você viu que essa palavrinha aqui, rotatividade, aparece praticamente em todos os slides, que isso aqui é muito importante dentro da empresa. Acontece muito, muito, muito mesmo. Bom, a questão do processo de seleção, como é que funciona? Recrutamento e seleção, né? A primeira coisa que eles fazem é a solicitação de contratação. Vai ser definido os requisitos, todos os requisitos daquele cargo. Olha, eu preciso de uma pessoa que seja assim, 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 tenha conhecimento nisso, nisso e nisso. E vamos botar lá. Eu quero que essa pessoa, com esse perfil, ocupe esse cargo. Nessa parte aqui é até interessante que na nossa área de computação aparece muito isso, que o pessoal até brinca, que quando o pessoal faz a solicitação de contratação, os requisitos que eles colocam lá é para um astronauta, é para alguém que não é viveu há mais de 200 anos, porque eles pedem normalmente 2 ou 3 línguas, pedem várias linguagens de programação, é muita coisa que eles pedem, não é pouca não, que dificilmente alguém vai ter.
Pede vários anos de experiência. Nem fala, isso daí é horrível. Que para o cara que estudou tudo aquilo, não tem como ele ter tido essa experiência. Agora você imagina um cara que acabou de sair da faculdade vendo um negócio desse? Desmotivador, não tenho a dizer isso. Pois é, Até para a carreira profissional. pois é. Aí vem o recrutamento, que é a escolha dos tipos de candidatos e o canal de comunicação. Esse canal de comunicação aqui que hoje eu utilizo bastante e gosto bastante se chama LinkedIn. Já ouviu falar? Já. Rede social de empresarial, muito boa mesmo para a Inclusive, questão eu de... uso. É Excelente. muito boa ela. Aí onde você vai encontrar os perfis do seu candidato, se ele se enquadra naquilo, ele vai se candidatar, né, à sua vaga, de acordo com o que você definiu. E por último, é a seleção dos candidatos. Vai existir aquelas metodologias que a gente já acho que a maioria que já é acostumada, são as entrevistas, análise de currículo, as dinâmicas, os testes, né, que acontecem muito em empresas maiores, testes práticos. O currículo é o menor do problema das empresas. O professor meu trabalhou na implantação do 9º dígito da TIM. Ele disse que a TIM não queria currículo, não. A TIM pegava os candidatos, a formação naquela área, botava o pessoal na sala, olha, vocês têm 3 horas para resolver esse problema. Quem resolver, está contratado. Diga aí. Você coloca na concorrência um cara que tem doutorado com um cara que acabou de sair da faculdade. Quem resolver é o dono do cargo. Não existe você ser doutor, você ser um formando, não. Resolveu, você é o dono do cargo. A mente mais brilhante e que mais se adapta, né, professor? Pois é. Hoje as empresas... Pode falar. Pode falar. Eu ia contar uma experiência que eu tive em Natal. Eu participei de um processo seletivo de uma multinacional. Eu não vou falar o nome, mas eu participei. Então, assim, é muito exigente, entendeu? Assim, e a gente até compreende, né, também, com as qualificações do cargo. Eu passei 2 dias, cada dia foi pouco mais de 10 horas, entendeu? De processo. Era prova aqui, prova acolá, tá entendendo? Tudo isso para extrair o melhor dos candidatos, né? Para poder se encaixar naquela vaga que a empresa estava precisando. Eu vou fazer 2 perguntas a você que eu acho que você vai poder responder. A primeira era qual era o cargo e a segunda, qual era a faixa de salário? Pode responder? O cargo? Sim? Era de telecomunicação. Telecomunicações. E o outro? Isso. E a faixa de salário? A faixa de salário girava em torno de 1.500. Entendeu? Para você ver. Exatamente. Hoje a faixa... Você vê, né? Nem estava com o salário tão alto, exato, mas estava acima. A empresa é bem exigente. Mas tinha muitos benefícios, tinha? Que eles ofereciam? Tinha. Eu vi logo, porque normalmente quando eles fazem processo seletivo rigoroso assim, o salário, eu acho que é o menor. Até seguro de vida tinha. Normalmente o salário pode ser até razoável, mas os benefícios que eles dão vai dar mais que o salário, se brincar. E é muito boa mesmo a empresa, ela dava oportunidade de descontos em faculdades, ela incentivava, né? Que se você estivesse trabalhando lá, ela incentivava você a uma faculdade, ela diminuiu o valor da faculdade que você escolhesse, com a parceria que ela tinha com as faculdades, né? Pois é. Ela te dava curso de inglês gratuito para você também fazer. É uma infinidade, é por isso que assim, é muito disputado, sabe? Aí a empresa vai dar esse cargo a qualquer um? Não vai dar esse cargo a qualquer um. Vai dar alguém que se enquadre no que eles querem. Não pode oferecer tanto benefício para qualquer pessoa, que daqui a um ano a pessoa queira sair. Além do benefício, da oportunidade, quer dizer, de carreira. Ela dava também, entendeu? De você fazer ascensão dentro da empresa. Pois é. Isso é muito importante, o plano de cargos e carreira. Muito importante. Bom, a questão das necessidades de contratação. Por que uma empresa contrata? A questão de rotatividade, turnover. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar. Eu trabalho muito também com análise de dados. Eu posso até mostrar alguns dashboards, alguma análise que eu tenho de turnover, para vocês verem como é interessante a questão de turnover. Porque, por exemplo, as empresas de telecomunicações, você falou agora, o turnover normalmente é alto, é em torno de 40%, 45%. Quer dizer, a cada 100 funcionários, 45 vai sair e entrar 45 novos. Turnover é muito alto.
Nunca entendi porque é alta em telecomunicações, nunca consegui entender. Mas dizem que esse valor, entre 40% e 50%, é um valor razoável para telecomunicações. O porquê, eu não sei, não vou mentir. Eu não vejo o lado bom em você ficar trocando funcionário. Não vejo bom nisso, lado bom nisso. Ia falar, Vitor? Eu ia falar, mas deixa para próxima. Certo. Eu creio que seja justamente por causa da questão mental dos funcionários, entendeu? Pode ser, que é um... Não, eu acredito que seja pode literalmente ser. isso. Pode Entendeu? ser. Porque puxa muito, é muito puxado a questão mental do funcionário. Eu Então eles têm que imagino. fazer isso. Fora que, pelo menos assim, eu conheço algumas pessoas que também procuraram trabalho na área e quando eles procuraram era apenas provisório, sabe, professor? Aham. Eles têm É de objetivo. telecomunicações? Isso, e tinha objetivo de já ir para outra coisa. Porque eles Uhum. achavam muito pesado mental. Então eu acredito que seja por isso que realmente o turnover de 50% seja normal. E pela essa lógica que vocês falaram, é lógico, né? Para falar a verdade. Se um funcionário, não adianta o funcionário atender um cliente ruim, se ele não já tá bem psicologicamente, se você botar para atender um cliente, você vai perder aquele cliente. Tem Isso. lógica. E cada cliente, cada lead é importante para a empresa. A gente diz, não, perder um, dois clientes, mas cada cliente faz falta, principalmente para grandes empresas. Esse daqui é o cálculo de turnover que a gente faz para pegar o percentual de funcionário. Depois eu mostro, trago para vocês um dashboardzinho que eu fiz de RH. Aumento planejado do quadro de funcionário. Isso aqui é bom. Isso aqui é o lado bom da contratação, né? Se você está aumentando o quadro de funcionários, se ele é planejado, quer dizer que seu negócio está crescendo e você precisa de mais gente para trabalhar. É uma prosperidade do negócio, né? Se você precisa contratar mais gente, porque seu negócio está crescendo. Essa é a parte boa da contratação de pessoal. E o outro é o aumento circunstancial do quadro de pessoal. É aquele que eu falei há pouco tempo, né? Vai aparecer uma situação que, de uma hora para outra, precisa aumentar o quadro de pessoal. Aí vai lá e tem que contratar gente. Porque a demanda está aumentando e o que tem lá não está suprindo. Aí é onde é a terceira necessidade de contratação. A questão de recrutamento interno e externo. O interno é aquele que é através dos candidatos que estão trabalhando dentro da própria empresa, visando a promoção deles. Isso aqui acontece bastante em empresas maiores, empresas de médio e grande porte. No lugar de você contratar alguém para ocupar um cargo maior, um cargo de gerência, por exemplo, você pode pegar um funcionário seu que está há anos naquela empresa, que tem domínio de todo o fluxo de processo daquela empresa, da visão, da motivação da empresa, e subir ele de cargo. Não é muito mais fácil você pegar alguém que já está há muito tempo daquela empresa do que contratar um do zero? Esse é o recrutamento interno. Você vai tirar a pessoa de um cargo mais baixo para outro cargo. E o externo é aquele que pega a pessoa, contrata de fora, né? Não é dentro da empresa. Vai contratar alguém, vai fazer um processo seletivo para a contratação da pessoa. Esse é o candidato que estão cadastrados de empresas de recrutamento ou no cadastro do setor de recursos humanos. Você falou, Vitor, é muito importante ter uma base de dados dos currículos, que muitas empresas não têm. É muito importante ter a base de dados do currículo para... Antes de você ir buscar alguém fora, você vai verificar o que você já tem. Isso mesmo, professor. É muito importante. Eu estava falando sobre RH e o professor estava justamente comentando sobre como é importante ter esse recrutamento interno e principalmente o recrutamento externo, né? O recrutamento externo para não... Quer dizer, o recrutamento externo para não gerar acomodação, né? Isso. O recrutamento interno para não gerar falta de esforço, né? Da equipe. Isso aí, verdade. Inclusive, tem empresas que fazem processo seletivo justamente para preenchimento de cadastro de reserva. Né? Eu já participei de um, inclusive. Eu estava olhando recentemente no Liquidi, acho que quem faz muito isso é a Brisanet daqui de Açu, se eu não me engano. Eles têm um banco de dados imenso aí de pessoas daqui da cidade.
Eles abrem 2, 3 vagas, mas fica com a base de dados. Aí quando alguém sai, eles vão lá e chamam alguém desse cadastro. A BrisaNet é uma empresa bastante que gosta bastante de Inclusive, trabalhar com cadastro de base de dados. inclusive, eles até É, pedem que as pessoas se cadastrem no site deles, né? Tem É, lá a opção Trabalhe é, conosco. Aí você vai lá e cadastra o seu currículo e já fica no banco de dados é isso deles aí. mesmo lá. principalmente, pelo menos assim, uma análise minha, né? Eu vejo que isso acontece muito em empresas que já são multirregionais, né? Porque essas pessoas elas precisam sempre estar repondo o pessoal, porque alguém saiu por algum motivo, então eles têm que ter um banco de dados gigantesco, né? Que é o caso da BrisaNet, como falou, ela é uma empresa multirregional, né? A Americanas, a Magazine Luiza, todas essas empresas são multirregionais, então elas precisam ter um banco de dados para qualquer momento que acontecer, de um funcionário sair, uma proposta melhor, eles poderem repor, né? Certeza, certeza. Certeza. O ideal é isso, porque você vai perder tempo com o processo seletivo e é custo, cara. Vamos dizer que você tem 30 funcionários para a cidade do Açu, a BrisaNet tem 30 funcionários para fazer a manutenção da rede da cidade de Açu. Cara, 5 funcionários faz uma falta gigante. 5 É, funcionários que estavam ocupando uma zona da cidade não vai estar mais ocupando. Aí alguém vai ter que substituir ele, vai ter que dobrar sua carga de esforço para ocupar uma função que ninguém está lá fazendo. Aí o que acontece? Você vai estar recebendo o mesmo salário, isso já vai gerando um desgaste do próprio funcionário. Por isso que o ideal é você já ter, a BrisaNet gosta muito disso, ter essa base. Na hora que o cara sair, aí já vai buscando outro, já para não correr esse risco. professor, posso dar um exemplo? Se não for Pode? tomar muito tempo. À vontade. Aconteceu com um amigo meu que ele trabalha justamente na gerência de uma empresa, que eu não vou divulgar o nome para não ficar dizendo qual é, mas aconteceu que o quê? Que uma empresa rival, né, do mesmo ramo, foi montar uma loja na mesma cidade e foi no funcionário dele, entendeu? E deu Uhum. uma proposta bem melhor, né? E os caras aceitaram, da noite pro dia. É, E eram dois funcionários muito importantes, né? já é E foda. foi. Mas, né, negócios são negócios, né? É certeza, Então, certeza. é que aconteceu. Na noite mesmo ele já ficou sem os funcionários, né? É, Porque isso é uma coisa que é de um dia para o outro. Então o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi consultar o banco de dados e tinha duas pessoas que já estavam desempregadas há um tempo, mas tinham já experiência na área. O que aconteceu? Assim que ele acessou o banco de dados, na mesma noite ele ligou para conversar com os caras vieram mesmo, pra você ver, né? Tava precisando. E tinha aquele acesso, né? Então aqueles caras vieram na maior correria, conseguiu ver, e esses dois funcionários, ele me disse recentemente que, mesmo na pandemia, são os caras que estão mais vendendo. E aí? aí. É. Aqueles caras que estavam lá no canto, ninguém queria. Pois é, aí você vê, né, como é as coisas. É a questão desse pessoal que rasga currículo. Às vezes a pessoa é muito boa, só não tem a oportunidade. Às vezes você tem a melhor pessoa que pode estar ali dentro daquela sua empresa, está passando na sua frente, mas você não está dando oportunidade porque não quer valorizar aquela pessoa. Acontece muito isso, acontece muito isso. Professor, estou falando demais, mas é meu costume mesmo. Não, aqui é para a gente conversar mesmo. Eu É, também. é interessante, é interessante que eu tava lendo um livro que conta os gênios, acho que é o nome do livro, eu tô querendo lembrar, que é os gênios que foram rejeitados, sabe? Uhum. Aqui conta justamente de pessoas como Elon Musk, Silvio Santos, né? Que É, ele, o Silvio Santos é um cara ele também muito. bateu em todas as portas procurando um emprego, até o melhor amigo dele rejeitou Pois e é. começou a trabalhar para ele mesmo e hoje é quem é. Então, às vezes a gente bate a porta na cara de um gênio, né? Que Pois poderia é. mudar a história da nossa empresa. Pois é, pois é. Às vezes é só questão de oportunidade, realmente, Vitor. Eu não sei se vocês conhecem Renan da Resenha. Renan da Resenha, que é comediante. Sim, 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 sim. Pronto. Renan da Resenha, eu fui no show dele, ele contou a história dele, como é que foi lá. Ele sempre tinha tentado ser assim comediante, sempre gostou. Aí nunca teve oportunidade. O pessoal não dava oportunidade dele nem para naqueles barzinhos pequenininhos para fazer show de comédia. Aí ele começou a postar vídeo no YouTube. E por coincidência, você vê como é que é o destino. Por coincidência, quem viu um dos vídeos dele foi Gustavo Lima. Gustavo Lima, né? Hoje acho que é o maior Olha, cantor sertanejo do Brasil.
Gustavo Lima ligou para ele pessoalmente e disse que ia publicar o vídeo dele às 9 horas da noite. Aí, desse dia, Gustavo fez, disse e cumpriu, publicou e tá errando da resenha hoje, dos melhores comediantes do Brasil. Você vê, né? Só precisou dar oportunidade. E o cara é isso. bom no que faz, o cara é bom no que faz, só não tinha oportunidade. O segredo é estar preparado, né? Pois é. Aparece, cara, sempre Isso, aparece. Não É existe sempre isso que eu penso. Eu não tenho sorte não, porque sempre aparece. Às vezes ela passa na nossa frente e a gente não consegue enxergar, mas ela sempre aparece. Bom, aí, agora, por último, é só a questão das técnicas de recrutamento. Eu não peguei horário. O horário da aula é até que hora, hein? 9, né, Vitor? Assim, geralmente varia de professor para professor, entendeu? E de conteúdo para conteúdo. Teve aulas aí que era até 8h30, teve aulas que foi até 9. Já peguei aula de 9h30. Acho que foi JP. Mas foi porque o assunto era muito extenso. Então, assim, professor, o senhor fica à vontade, geralmente é 8h30 a 9. Pronto. Hoje a gente vai terminando no horário, mas vai ter uma aula aqui que vai ser a questão de cálculos. Ela vai demorar um pouquinho mais. Talvez a gente termine às 9h30 mesmo. Pronto, tá certo, professor. Vamos lá. A questão das técnicas de recrutamento. A gente tem anúncios, jornais, né, revista especializada para cargos de gerente, supervisores, funcionários de escritório e jornais locais. Aqui é um exemplo que acontece muito. Aqui a gente vê muito em São Paulo e em capitais. Em capitais a gente vê muito. Nos jornais eles colocam os cargozinhos lá que estão à disposição. Só que isso aqui é antigo, né? Isso aqui, pelo amor de Deus. A consultoria, né, de recolocação, agências de recrutamento, contato com escolas e universidades, isso aqui eu acho muito importante. O Brasil não tem essa cultura de consultar escolas e universidades para ver se pega o pessoal lá de dentro. Pessoas que estão muito bem na universidade e oferecer o primeiro emprego. No Brasil não tem esse costume de fazer isso, mas isso aqui, nos Estados Unidos, Holanda, o pessoal gosta muito de fazer isso. Pegar. Japão, principalmente, né, professor? Não sei se o senhor já estudou. O Japão. O Japão é regra. O Japão é regra. Terceiro ano já tem que estar numa empresa já assinado. Japão é regra. Ó, eu tava lendo uma vez, o ensino médio do Japão já direciona o cara para o mercado de trabalho. Aqui a gente foca o ensino médio para o Enem. Existe negócio desse? É desse jeito, professor. Ó, é por isso que são países que sempre avançam, Alemanha e Japão, porque eles pode faltar tudo, mas não falta educação. Pois é. A questão das... Pode falar. Desculpa aí, professor. Pode falar. A gente vê alunos já no terceiro ano ainda não sabe o que pretende fazer, qual carreira seguir, né? Não existe também uma educação antes, ensinando um objetivo para essas pessoas. Então a gente vê muitas pessoas terminam o ensino médio e tá perdido. Não sabe o que quer. É um problema. Faz engenharia, faz isso, faz aquilo, aí a pessoa vai e faz, não é aquilo que ela tem a aptidão, aí cancela, aí volta e fica perdendo tempo, termina não fazendo nada. Eu não gosto muito assim da nossa dinâmica do ensino médio. Tem professor aqui, aí já saiu, que Carla saiu. Eu não gosto muito da dinâmica do ensino médio por causa disso, porque o ensino médio, a escola em si, tanto o ensino médio quanto a faculdade, eles querem que você seja bom em notas. Eu não sou fã disso. Eu vejo que o ensino médio e a universidade tem que focar o cara para o mercado de trabalho, não para passar em disciplinas. O cara tem que ser pronto para o mercado de trabalho, não focar nas disciplinas. Professor, na minha opinião, né, eu sei que qualquer pessoa pode discordar, mas na minha opinião, e o que eu mais odeio em tudo isso é que a maioria dos colégios, eles não dão aula de educação financeira. Mas isso para mim é o mais importante. Isso é uma coisa assim que eu ultimamente despertei, esses últimos anos já, educação financeira. Muita gente não entende, muitas pessoas não sabem o que é fundos imobiliários, as pessoas não sabem que tem oportunidades para investir agora travou. Sobre bolsa de valores, as pessoas não sabem essas coisas. Pronto. O meu tutor não, meu orientador lá eu tenho uma amizade com ele até hoje, é um grande amigo meu.
foi ele que me despertou assim para o mercado de trabalho. Eu tava com a visão totalmente errada da faculdade. Eu vou passar o Instagram dele. Quem quiser seguir para poder seguir, esse cara é muito bom, ele dá dicas muito boas sobre o mercado de trabalho, sobre como a pessoa deve se desenvolver para a vida. Vou botar aí no chat. Quem puder seguir, siga. O cara é muito bom mesmo. Não, eu ia falar para não atrapalhar o pensamento de vocês, né, que isso é uma questão discutível, né, a questão da preparação para o mercado de trabalho, porque também, estou deixando agora o meu lado das ciências humanas falar, né, porque também não é bem assim que as pessoas não podem também ser vistas só como um produto, só como um produto que tem que ser moldado ali na Certeza, escola e mandar certeza. para o mercado de trabalho. Também não é assim que funciona, né? Com certeza. As pessoas têm que É ser aí onde entra a trabalhadas questão de gestão de pessoas, né? tem que ser trabalhada também para o pensar, né? Ah, Certeza, certeza. Isso, então, então, é isso. Desculpa tem aí, uma coisa A que, o meu gente, lado de humanos falou agora. mas vocês estão totalmente corretos. A gente tem que ser treinado para pensar, não para ser mecânico. Quando a gente. É aquele negócio mais simples. A máquina é substituível, o ser humano não. Se você faz um trabalho mecânico, uma hora você vai ser substituído. Por isso que você tem que ser treinado para pensar, não fazer trabalho mecânico. Você está mais que certo, Lidiano, mais que certo mesmo. então, a educação financeira é muito importante e muitas pessoas falham e chegam a falhar miseravelmente em seus objetivos nos seus empregos, a maioria porque também não entende a educação financeira. Certeza. Então, isso prejudica muito a É. relação do trabalhador com a empresa. Só para a gente voltar, o último exemplo que eu vou dar aqui, eu presto também consultoria de educação financeira para pessoa física. Cara, eu tenho uns clientes lá em Natal, sem mentira nenhuma, com salário de 20 mil, que não chega no fim do mês. Desse jeito, No fim do mês. Tá começando a organizar agora as contas, mas não chega no fim do mês. realmente. Você vê. Vamos voltando lá. A questão das entidades e organizações, né, que tem serviço de colocação, agências de emprego. Aqui funcionava antigamente como é que se diz aqui? No Detran, não. Na Central do Cidadão, né? Tinha esse recebimento de currículo, era uma agência de emprego lá. Apoio dos próprios colaboradores. Funcionava lá. É o quê? O Cine. Era, né? Pronto, o Cine é um deles. Apoio a colaboradores e servidores da empresa e a internet, que hoje acho que é a melhor maneira de conseguir emprego se chama internet. Você mostrando o seu trabalho, mostrando o que você faz, mostrando que você é capaz. Que o melhor currículo, eu costumo dizer, o melhor currículo é você mostrar que sabe fazer. Certo? Verdade. Aqui é um exemplo que eu tenho do meu LinkedIn, as vagas de emprego que vivem aparecendo aí. Eu não sei assim bem de outras, eu posso falar com constância da minha área, de área de computação. O pessoal do recrutamento, eles procuram muito um negócio chamado portfólio. O que é portfólio? Portfólio é projetos que você realiza que faz algum bem para a sociedade, que funciona de alguma maneira. Ele vai servir para alguém? Aí todos esses projetos que você tem, você vai colocar num local que esses recrutadores possam ir lá e ver o que você tem feito em toda a sua carreira. Sistemas, análise, tudo você vai ver lá nesse portfólio. Aí, baseado aí, o recrutador vai ver se você sabe ou se não sabe fazer. Quanto mais rico um portfólio, quer dizer que mais experiência você tem. Por isso que o currículo é o menor dos problemas na minha área. E é para ser em outras também, logicamente. As técnicas de seleção, né? E primeiro a gente tem aquela triagem, que vamos verificar se aquele funcionário está se encaixando com os nossos requisitos, né? Com o requisito da empresa. É o primeiro contato com o funcionário aqui. O preenchimento da proposta de emprego, aqui que acontece muito no LinkedIn, né? Que eles oferecem a vaga lá e o colaborador não. O candidato vai lá e preenche o formulário, especificando suas características. A Brisanet faz muito isso aqui, o preenchimento de proposta de emprego. Pede foto, pede currículo, pede tudo no mundo lá. Referências, né? Referências é diferente de indicação, né? É diferente de indicação. Referências,
você vai pegar aquela pessoa que tem uma boa referência na instituição, em outro trabalho. Você não vai pegar a indicação, coloca aquela pessoa ali que é amigo meu. Você vai pegar aquela pessoa com base seus conhecimentos, tanto os chamados soft skills como hard skills. Soft skills é aquelas habilidades básicas, que é ética, oralidade, são os conceitos básicos da pessoa. E a hard skills são os conhecimentos técnicos. A referência é isso daí, é baseada nisso. Soft e hard skill. Não é indicação. Não vá só porque é amigo meu, conhecido, não. É referência Não só, às vezes, por indicação, né, professor? Tem também a questão da beleza, né? Principalmente meu acontece muito com Deus. mulheres, é É o horrível. ó, isso é o ó. É Isso é questão o de beleza. Vou cúmulo. pegar essa mulher, essa daqui é bonita, pronto. Aí vai lá e Isso- preenche. Perdi Sem uma nenhum vaga. conhecimento técnico, às vezes, Meu né? Deus. Se um gerente de RH faz um negócio desse, meu Deus do céu, ele não era nem para ter terminado Rapaz, a não vou nem falar, graduação. mas aqui em Açu tem muita, viu? Que faz Pois isso. é, eu acho que eu surtava vendo um negócio desses. Por causa Perdi do uma beleza. vaga pro Super-Homem, viu? Meu Deus. Aí você contrata uma pessoa bonita, que não sabe bexiga nenhuma, aí perde uma pessoa que é bonita não existe gente bonita e não existe gente feia. Você pega uma pessoa questão de estatura só isso. E aconteceu. Eu acho idiotice esse tipo de coisa. Desculpa o palavreado, mas para mim é idiotice. Você pegar a pessoa Acontece por também, né? aparência. Não existe. Aqui tem demais. É Pode tanto falar, que Vitor. eu acho bobagem você pegar um currículo com foto. Eu não gosto de currículo com foto. Queria falar, Ah, bom. Vitor? Não, tá dizendo, aconteceu isso comigo. Perdi uma vaga pro Super-Homem. E o cara contratou uma mulher que era muito bonita, por Meu sinal. Deus do céu. É uma tristeza isso. Um conhecido dele, que era conhecido também do meu pai, foi e comentou, né? Disse que eu tinha sido muito. Meu currículo era interessante e minhas habilidades técnicas também, mas que ele preferiu uma mulher que era bonita e tal. E Meu Deus do acredito que eu só céu. posso imaginar no problema que se encandeou. Não vamos entrar em detalhe, não. A questão de aplicação de testes foi o que eu falei no início, que muita empresa grande gosta de fazer testes. Aqui eu coloquei como fosse prova de português e matemática, porque é o básico. Normalmente as empresas que pegam cargos de nível médio colocam esse tipo de testes. Tem uma prova simples de matemática ou de português, que é para verificar o preparo do candidato no desempenho do cargo desejado, ou de outro que seja selecionador precisa preencher um momento. Na área da gente, a gente faz muito teste prático. Tem um problema e a gente tem tal hora ou tal dia para resolver esse problema. Resolveu, passa. Não resolveu, tá fora. É sim ou não. É bem prático o negócio. Eu acho que é uma das melhores alternativas essa daqui, a aplicação de teste, junto com outras, com entrevista, não somente uma, várias, porque só uma não vai resolver também o problema, não. É teste voltado justamente para a função que a pessoa irá exercer. Isso, para a função que você vai exercer. Isso aí. Só que esses mais básicos, como vendedor, eu acho que foi da Magazine Luiza que teve um tempo desse, me falaram que o teste da Magazine Luiza foi uma prova de português com matemática, foi lógico, alguma coisa assim. Os mais básicos são assim, português e matemática, normalmente. A entrevista, que eu acho isso aqui é uma triagem excepcional, a entrevista. Se a pessoa souber fazer as perguntas corretas, você vai obter muita resposta boa dos candidatos. Que ali você recebe se ele passa ou se não passa, dependendo da entrevista. Consiste em uma entrevista, né, que dura entre 30 a 60 minutos ou mais, se necessário, onde testa a personalidade do candidato, como um processo de decisão e escolha, que onde o órgão de seleção vai decidir qual candidato aproximadamente equivalente vai ocupar o cargo. É tão interessante isso aqui que o pessoal pensa que a entrevista é para saber se você sabe ou se não sabe fazer. Mas a entrevista em si, a essência da entrevista, é para saber quem é você, qual é a sua personalidade, que tipo de pessoa é. Que é para saber se vai entrar nos quesitos da empresa. E muito do. Oi? A questão da dinâmica funciona para perceber a resolutividade que a pessoa tem. Também. A Renan vai chegar agora na dinâmica. Aí eu falo bem direitinho sobre ela. Mas a questão da entrevista é basicamente isso. Você entender
quem é aquela pessoa. Não é para saber se ela sabe ou se não sabe fazer, não. É entender quem é aquela pessoa. O perfil dela, como é que se comporta. Isso é muito importante na empresa. Muito, muito importante mesmo. A simulação, né? A simulação deixa o tratamento individual isolado e centra no tratamento em grupos. E substitui o método verbal ou de execução pela ação social. As técnicas de simulação, essencialmente, são técnicas dinâmicas de grupo. Isso aqui acontece muito em questão de vendedores. Uma colega minha participou num processo seletivo uma vez, que era a empresa colocava vários equipamentos em cima da mesa, onde cada candidato pegaria um equipamento e teria que convencer o gerente de RH a comprar aquele equipamento. Bem interessante essa dinâmica aí. Bem interessante mesmo. Para saber a desenvoltura daquela pessoa. Para você ver, né? Todas as técnicas, elas se complementam. Uma só não vai resolver o problema. O ideal é tentar fazer o máximo que se enquadre nos quesitos da empresa. Aí vem a dinâmica de grupo, né? Que aqui é que você falou, Lidiane, a questão da psicologia social. Está relacionado com as forças em ação no contexto de grupo, para saber como é que a pessoa vai trabalhar em grupo. Qualquer indivíduo se comporta de forma diferente quando está em grupo. E um determinado grupo varia o seu comportamento dependendo do contexto que lhe é apresentado. Olha como é interessante isso aqui. Ele não quer saber só como uma pessoa vai se comportar sozinha. Ele quer saber como a pessoa vai se comportar num trabalho de grupo, que exija não só a sua mão de obra, mas a mão de obra que depende de outras pessoas. Tá entendendo a situação aqui? Ele não quer saber só se você sabe fazer sua parte. Ele quer saber se tem capacidade de trabalhar em grupo. Que isso é importantíssimo dentro da empresa. O trabalho em equipe é diferente. O trabalho de equipe é diferente do trabalho em grupo, que a gente vai falar mais para frente. A questão de socialização, né? Existe a formal e informal. Isso aqui eu acho uma sacanagem da grande também, principalmente em empresas menores. A socialização tende a formalizar e tornar explícito o seu papel de ingressante, dando orientação e integração. Quer dizer, o gerente vai apresentar você à equipe, vai apresentar seu ambiente de trabalho, o que você vai fazer, tudo organizadinho, para você não entrar de paraquedas na empresa, perdido. E a informal é onde eu vejo o problema. É onde o funcionário é jogado diretamente no trabalho. Não tem socialização de nada. A pessoa é jogada lá, a pessoa tem que se virar. Isso aqui é o que acontece muito em empresa pequena. Não apresenta equipe, não apresenta função, só o cara chega na loja e já vai trabalhando. Acontece muito em loja isso aqui, muito, muito em loja. E o mais chato é as cobranças, né? Você não conhece nada. Quando a pessoa tem o direito de conhece cobrar nada. alguma coisa. Ei, e quando você pega um outro funcionário que não quer te atrapalhar, aí que o negócio pega mesmo. A questão de individual e coletiva, né? Os colaboradores são agrupados ou individualmente socializados por meio de um conjunto idêntico de experiências. Quer dizer, ele vai ser colocado de acordo com aquele seu grupo, né, de trabalho, que se identifica, se enquadra mais com aquele perfil do funcionário. Isso aqui acontece mais de maneira informal. A pessoa vai se adaptando e chega uma hora que você se encaixa mais num grupo do que em outro. Aí você vai ficar naquele seu grupo. A uniforme variável, que tem como objetivo estabelecer estágios padronizados de transição da etapa de entrante para a etapa de colaborador. A socialização variável não prevê nenhum programa da empresa quanto aos passos de integração. Aqui é a forma que você vai ser integrado à empresa, né? Se vai ser aos poucos, se você vai ter que se adaptar a você mesmo. A seriada e randômica, que a seriada utiliza os papéis que treinam e encorajam o novo funcionário, treinando e capacitando. Já a randômica não utiliza papéis, deixando os colaboradores atuar por conta própria. Olha isso aqui como é chato, né? Essas empresas de médio porte normalmente utilizam
seriada, né? Ele treina seu funcionário para já entrar pronto para o negócio, para a sua função. Ele não vai entrar lá de paraquedas para ir aprendendo aos poucos sozinho. Como eu disse, né? Falei logo no início do slide que acabou essa época do empirismo, que você vai aprendendo com a experiência. Você tem que treinar seu funcionário para saber. Se você quer tirar o proveito dele, você tem que treinar ele, você tem que mostrar como é que fazer aquilo da maneira correta. Reforço ou eliminação? Por reforço, ele apoia certas qualidades e qualificações do funcionário como ingredientes necessários para o sucesso do cargo. Já a eliminação tenta neutralizar ou eliminar certas características indesejáveis do recrutamento. Tenta adaptá-las para o cargo que vai exercer. Aqui é a questão que acontece. Por reforço, ele vai procurar entender seus pontos positivos. Só vai olhar os pontos positivos. De acordo com os pontos positivos, ele vai saber se você vai entrar ou se não vai entrar. Se vai ser sucesso ou se não vai ter sucesso naquele seu cargo. Já por eliminação, ele tenta eliminar todos os seus pontos negativos. Se ele não conseguir eliminar, felizmente a pessoa não vai exercer o cargo, né? Se a pessoa conseguir eliminar, ele vai se adaptar àquela função. Se não conseguir, felizmente, não vai ser colaborador da empresa, né? Cada um tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Pronto. Por hoje é só, pessoal. Tem alguma dúvida em relação a esses 3 primeiros tópicos? Não. Foi muito bom porque eu revisei um curso meu. Não, sem dúvida nenhuma. Pronto. Aí amanhã, 7 horas, pontualmente, eu sei que Vitor entra. Aí vamos dar esse intervalozinho até 7h15, né? Que é para o pessoal, nem todo mundo vai conseguir entrar de 7 horas pontualmente. Aí 7h15 a gente começa novamente. Eu já enviei o material da aula de amanhã para o pessoal lá da coordenação. Acredito que de manhã cedo eles já estão enviando lá para o grupo. E pontualmente às 9 horas eu vou disponibilizar o link. Tá ok? Da aula da manhã? Tá certo. A aula da manhã vai ser bem mais interessante. Hoje teve um pouco mais teórico, mas eu sempre gosto de botar mais para a prática, porque a prática é que faz a gente aprender. Verdade. Beleza? Beleza, professor. Combinado. Boa noite. Boa Até noite. amanhã. Boa noite Até aí, amanhã. pessoal.